Pastor, Deus te abençoe, te use para a glória dele. A palavra é sua. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. É muito texto que eu vou ler. Eu vou procurar mais narrar a história dos textos e dizer para você o meu objetivo hoje. Talvez o que eu vou falar para você, talvez não, eu creio, é uma coisa meia forte. E eu não quero que você se escandalize ou se sinta perturbado com a proposta da mensagem para a tua vida. Mas eu quero que você entenda que meu objetivo, e orei pela sua vida, é que você saia daqui desafiado a entender que tipo de culto você está oferecendo a Deus. Que tipo de celebração individual, pessoal, você está oferecendo a Deus. O Senhor nos chamou para sermos uma igreja gloriosa ou uma igreja moldada por padrão de tradicionalismo e por religiosidade. O Senhor não nos quer somente que nos tornemos pessoas religiosas. O desejo dele é que sejamos uma igreja alegre, festiva. E aí, como cristãos, entender que o sobrenatural de Deus nas nossas vidas é algo natural. Viver e buscar o sobrenatural de Deus na vida de um crente tem que ser uma prática rotineira. Quando nós observamos que muitas igrejas e muitos cristãos, muitos irmãos, eles oram por alguém, por um milagre, por uma cura, e Deus vai lá e faz a cura, e aí ele diz assim: rapaz, não é que Deus cura mesmo? E aí eu me pergunto, mas você não curou para ele, ou você não orou para ele curar? Então qual é a dúvida? Porque às vezes nós somos tão, assim, presos, tão meio que pés no chão. Porque às vezes nós não entendemos, como o texto aqui vai revelar a pessoa de Elias, que o mesmo Deus que foi com Elias, também é o Deus que nós servimos. Que o mesmo Deus que falou de forma audível, ou verbalizou a ele, e ele entendeu, é o mesmo Deus que também fala hoje a você. É o mesmo Deus que tem convidado você como igreja gloriosa de Cristo Jesus a ser uma igreja que não somente busca, mas vive o sobrenatural de Deus. Uma igreja que é apaixonada por Cristo. Uma igreja que ora, mas não ora somente no culto de quinta-feira. Isso não é ter uma vida de oração. Não ora somente quando levanta de manhã para ir trabalhar. Não ora somente quando deita, alguns ainda conseguem lembrar. Mas é alguém que ora em sua casa, é alguém que fecha a porta do seu quarto e coloca até mesmo louvor, e ali começa a clamar a Deus. E se você faz isso, não tem como você não sentir a presença desse Deus. Não tem como você não sentir a presença do Espírito Santo, não tem como você não vir as lágrimas, porque você começa a buscar intimidade com Deus. Você começa a falar com Ele e querer ouvir Ele ministrando ao teu coração. Mas isso é algo que você precisa entender e buscar. E você não precisa de repente começar a dizer que está voando, que... Vou tentar aqui. Você não precisa dizer que agora está acontecendo algo extraordinário. Não, vai acontecer. Vai acontecer na medida certa, na proporção certa, se você crer, se você buscar. Se você entender que o mesmo Deus que falava com o profeta Elias, que era um homem tão igual a mim e a você, sujeito aos mesmos pecados, sujeito às mesmas fraquezas, mas ainda assim Deus usou a sua vida para curar, ainda assim Deus usou a sua vida para enfrentar um rei de maneira ousada e extrovertida. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito folgada. Se eu vou na sua casa e você fala assim, como é o nome da irmã? Ana Maria. Ana Maria assim, pastor Osias, fica à vontade. Ô irmã, eu já sou folgada, a senhora manda eu ficar à vontade. Se eu vou na sua casa e você demora muito, eu pergunto, a irmã não vai me oferecer um café? Então, eu olho para Elias aqui e vejo Elias sendo muito mais folgado, né, e à vontade do que eu. Então, queridos, mas nessa alegria de ser crente, nesse prazer de pertencer à igreja de Cristo, nesta coisa chamada igreja gloriosa de Cristo Jesus, uma igreja que foi comprada e paga por um alto preço, a minha pergunta é, que tipo de relacionamento eu e você estamos mantendo com o nosso Cristo? Quando eu oro com fé, eu oro na certeza de que aquilo vai acontecer. Eu oro que eu estou clamando por um Deus que eu não posso ver, não posso pegar, mas posso
sentir na pessoa do Espírito Santo. Ele que está aqui em mim, está em você, ele que foi deixado por Cristo. E talvez eu perguntasse para você assim: meu irmão, Jesus está aqui? Você ia dizer: claro que está, pastor. Mas eu te pergunto, então quem está ao lado de Deus Pai? Quem subiu e disse: olha, eu vou subir, mas você não vai. Aliás, vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei quem? Espírito Santo. Então é Ele que está aqui. É Ele que foi deixado para moldar, para animar, para dar os dons. Aqui houve uma proposta, o pastor, a igreja, a liderança, convidando você a assumir uma frente, assumir um ministério, e você só vai conseguir assumir esse ministério e desenvolver um bom ministério se você descobrir qual é o dom que você tem. E esse dom é dado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que dá a você. E a Bíblia diz: procurai com zelo, procurai com alegria. Como é que eu vou procurar? Orando, clamando ao Senhor, me derramando aos pés dEle, saindo de uma vida de oração de 5 minutos para uma vida de oração de 1 hora, 2, 3 horas, de clamor, de busca intensa ao Senhor. E é isso que Elias fazia, essa intimidade. E é interessante, né? Eu não conheço vocês, aqui eu só conheço o pastor Eli, desculpa, o Chico, mas também é recente, né, Chico? Eu não tenho intimidade para brincar ainda com a calvície do Chico, mas estou brincando daqui. Eu não tenho intimidade. E quando eu tenho, eu brinco e faço muitas brincadeiras. Mas quando você tem intimidade com o indivíduo, com a pessoa, você brinca, você confia. É ou não é? E aí a pergunta é: eu tenho intimidade com o Deus que eu sirvo? Eu confio realmente nesse Deus? Eu tenho buscado ouvir a sua voz de forma clara e objetiva e pontual, de forma que Ele diz assim: faz isso, e eu vou lá e faço. Ou talvez Ele não usa o meu pastor, o pastor Osias, ou outro líder, Ele usa o próprio Espírito Santo, eu entendo, ou outras pessoas que no ministrar da palavra de Deus eu entendo e sinto claramente que é Deus falando e ministrando ao meu coração. Então, que tipo de culto eu estou oferecendo ao Senhor? No texto que nós vamos ler 2 tipos de cultos: o culto dos profetas de Baal e o culto de Elias. Nós vamos ver que não era somente 450 profetas de Baal, existia mais 400 outros profetas, que Elias convoca a todos. Além de folgado, o homem era corajoso. Chama aí esse rebanho, chama aí essa coxa. Eu quero ver qual é a oração que vai prevalecer, se é a minha ou é a deles. Eu quero ver qual é o Deus que vai responder, se é o Deus que eu busco, que eu confio, ou é o Deus deles. E o primeiro que responder, esse é o Deus de Israel. Ousadia. Ousadia. A igreja de Cristo, ela tem que lembrar que ela precisa ser ousada nas propostas que foram apresentadas para você. Eu lembrei aqui agora, ontem um pastor na viagem comigo, ele falou assim, conhece a história do menino, do moleque, como a gente fala em São Paulo? O pastor chegou num terreno assim, grande, e colocou uma placa aqui: se Deus quiser, aqui será a igreja batista. Aí um moleque foi lá, arrancou a placa e colocou outra e escreveu: Deus quer, e vocês? Deus quer fazer algo extraordinário na minha e na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na vida desta igreja, da comunidade ao qual ela está inserida. A pergunta é: eu quero me envolver nesse negócio? Eu quero fazer parte disso? Eu fui chamado para fazer parte disso? Foi. Talvez você não está se empenhando, mas foi e é parte disso. O texto de 1 Reis, capítulo 17, ele vai nos dizer que o Senhor convoca Elias e dá uma ordem a ele. E a ordem é: olha, vai até o rei Acabe e profetiza a ele. E ele vai, e ele diz a profecia, no versículo 1 ainda: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante o quê? A minha palavra. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu sou grato a Ti, Deus, por este momento. Eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor me concede, de como servo do Senhor, estar conhecendo mais uma agência do Senhor, estar conhecendo mais uma igreja linda, gloriosa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nesta manhã eu peço tão somente que Teu Espírito Santo fale ao meu coração, para que eu possa falar ao coração da Tua igreja. Que eu não fale de mim mesmo, que eu não fale aquilo para agradar a mim mesmo, nem agradar ao Teu povo, mas que eu fale aquilo que o Senhor tem para ministrar nesta manhã.
para exortar, para moldar, para edificar, ó Deus, para motivar, para fazer com que a tua igreja cada dia se apresente a ti como uma igreja gloriosa do Senhor Jesus. Fala através da minha vida e abençoe o teu povo, abençoe esta igreja, é tua igreja, somos o teu povo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Talvez nós poderíamos, talvez não, certamente, podemos dizer que para Elias, missão dada é missão cumprida. E Deus deu a missão a ele. E ele corajosamente tinha que enfrentar não somente um rei, mas uma rainha pagã, que detestava ele e mandou matar todos os seus colegas de ministério. E ele tinha que agora enfrentar esse rei e determinar uma profecia. E não era qualquer profecia, era algo chocante. Era algo que envolveria toda a economia de uma nação, de um povo. E certamente pessoas iriam morrer, muitos animais viriam morrer. Mas ele tinha que fazer. E o texto diz que ele foi a Acabe, e ele então falou que não vai cair uma gota de chuva, uma gota de água, aliás, só depois que ele disser, que ele falar que vai cair, né? Ele diz, exceto mediante a minha palavra. Esse primeiro texto, esse primeiro versículo, o que ele fala ao teu coração? Se eu digo que eu e você somos pessoas iguais ao profeta Elias, que Deus o usou, e por que Deus não pode usar você também? E por que você não pode orar pela vida de alguém, colocar a mão sobre o ombro dela e abençoar ela? Não você como pessoa, não eu como pessoa, mas como um servo de Cristo, como alguém que serve a igreja de Cristo, como alguém que entende que foi e faz parte de um reino espiritual, daquele grupo de pessoas que chamamos de adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E Deus quer usar a mim e a você, e Deus quer usar a tua vida. Por que não temos essa mesma ousadia? Por que não permitir que sejamos esse mesmo instrumento de Cristo no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho? Fato é que Elias fez a profecia e se cumpriu a profecia, e aí Deus mandou que ele se retirasse e fosse para um lugar bem distante. E nesse lugar havia, diz o texto, havia um riacho para que ele pudesse se alimentar. Aliás, tomar água. Mas aí, Deus dava ordem aos corvos, para que levasse pão e carne para Elias. Tamanho é o cuidado de Deus. Assim como Ele cuidou de Elias, Ele cuida de nós hoje. Então Deus usava pássaros para sustentar o seu obreiro. E o pássaro levava. Só que chegou um tempo que aquele riacho secou. E ele perguntou, e agora o que eu vou fazer? E o Senhor então, a partir do versículo 7, manda Elias embora daquele lugar e para uma cidade. E sobre a palavra do Senhor, versículo 8 diz que Elias foi, e quando ele chegou naquele local, imediatamente ele viu a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus falou que separou para ele uma mulher, uma viúva, que estaria cuidando dele. E ele disse que quando ele entrou na cidade, logo, a cidade aqui chamada de Sarepta, versículo 9, de Sidom, ali onde o Senhor falou a ele que ia ter uma viúva, ele chegou e encontrou esta viúva. E esta viúva, aí começa um momento de folga do Elias, né? E de um pastor, ou de um missionário, ou seja lá o que você vai rotulá-lo, de muita folga. E ele encontra esta viúva pegando os gravetos, e ele pergunta à viúva, né? Quando chegou ao versículo 10, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água? E aí ele já determina um pouco de água numa jarra. Todavia, lembre-se, estava um tempo de seca, não chovia no local. E ele pede logo uma jarra de água. Né? O texto aqui não diz, mas certamente ele deve ter falado também, eu quero gelado, eu não quero natural. Eu não quero natural. E aí ele pede um pouco de água numa jarra para beber. Aí, enquanto ela está indo fazer a gentileza de buscar a água para o profeta, o texto diz no versículo 11 que ele gritou. Né? Ele gritou, por favor, traga também um pedaço de... É quase igual a Osias. Já que tu vai fazer um café, vem aí um patezinho, um pãozinho puma, alguma coisa, né, para forrar o estômago. Não, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro. E aqui você pode perceber que esta mulher não cultuava o mesmo Deus que Elias. Porque ela diz assim, olha, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Esse texto aqui tem gente que não... Eu conheço pessoas que não gostam, não é muito fã, quando fala do azeite na botija. O azeite na botija. Talvez a botija aqui é comparado a você como o templo do Espírito Santo. E talvez o azeite seria o próprio Espírito Santo. E talvez você pode fazer uma pequena busca, entender qual a quantidade do azeite que está na botija. Qual a quantidade do Espírito Santo que está agindo na minha vida. Porque a Bíblia diz que existem pessoas que têm o Espírito Santo e existem pessoas que são cheias do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 6, o texto diz que os apóstolos mandou procurar homens que eram o quê? Cheios. Então isso quer dizer que havia pessoas que não eram cheias do Espírito Santo. Assim sou eu e você. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Quanto mais eu me consagro, mais eu estou próximo. Quanto mais eu falo com Deus, mais intimidade eu tenho. E essa é a verdade, é a natureza da vida cristã. Mas aí, continuando aqui a narrativa do texto e da folga de Elias, a mulher fala que não tem isso, e aí ele faz uma profecia sobre a vida daquela mulher. Ela fala da dificuldade, que só ia fazer uma refeição para ela e o seu filho, e em seguida certamente morreria, porque não tinha mais nada. No versículo 13 do capítulo 17, Elias, porém, lhe diz: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Não tenha medo. Eu me lembro de Jesus quando ele... esse é o meu problema com o tempo. Me lembro de Jesus quando ele estava no meio da multidão e aquele pai chamado Jairo, desesperado, o procurava para que ele fosse até a sua casa curar a filha. E quando ele encontrou, imagine aquele homem passando pelo meio da multidão com aquelas vestes, porque ele era uma autoridade, e as pessoas ficavam assim: mas você aqui em nosso meio? Eu estou procurando Jesus. Você procurando? Este homem mesmo, Jesus de Nazaré. E quando ele chega próximo a Jesus e vê aquela multidão, ele fala: olha, eu preciso que você vá à minha casa, porque a minha filha está morrendo e eu sei que você pode curar. E Jesus fala: tudo bem, eu vou até a tua casa. Então ali começa a agonia de Jairo, porque a filha está morrendo. Mas Jesus, talvez como um ato político, não é essa a ideia, mas pense num político que está no meio da multidão querendo votos, ele passa tocando nas pessoas, cumprimentando. Mas Jesus não fazia isso porque ele queria alguma coisa, ele fazia isso porque as pessoas o buscavam, como o próprio Jairo. E aí, certamente a agonia de Jairo fala: mas homem, pelo amor de Deus, tu já estava aqui, vamos, me segue, vamos. E de repente diz no mesmo texto que uma mulher que tinha uma hemorragia por muitos anos, veio por trás e tocou em suas vestes. E ali ele parou e queria saber quem o tocou. E o texto vai narrando, e o pessoal vai dizendo: mas Senhor, todos te apertam, todos te tocam, e o Senhor quer saber quem te tocou? Eu quero saber. E Pedro, como sempre, falou novamente: não, Senhor, todos estão te tocando. Não, alguém tocou em mim de forma diferente. E aquela mulher falou, e quando ele falava com aquela mulher, vem o servo da sua casa e diz: olha, não incomoda mais o mestre, porque é tua filha já. E Jesus, percebendo a tristeza no rosto de Jairo, fala assim: não temas, crê somente. É a dificuldade da mulher. Para ela chegou o fim, ela ia morrer. Na tua vida você passa ou está passando por situações assim, aonde você olha para todos os horizontes e não vê escape. E você esquece de olhar para Deus. Você esquece de falar com Deus. Você esquece de clamar o poder dele na tua vida. E aí é que está a diferença. É isso que eu e você precisamos entender. Nós somos igreja. Nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. A Bíblia diz que em nós habita não a força, mas habita o próprio Espírito Santo, que nos capacita, que nos direciona. E aqui Elias está profetizando sobre a vida dessa mulher. Olha, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro façam... Aqui novamente ele dá uma demonstração do quanto ele era uma pessoa folgada. Vai e faz, mas primeiramente, versículo 13, aí a parte B, mas primeiramente faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e o seu filho. Esse homem, ele está conversando, ele está animando, ele está dizendo àquela mulher que está aflita, desesperada, que ela não precisa temer, que ela pode tão somente crer que Deus está com ela e que Deus fará algo sobrenatural na vida dela. E ela vai fazer o negócio. E ela faz, e aí o texto vai dizer mais para frente que a farinha se multiplicou e o azeite na botija derramou.
O que é plenitude do Espírito para você, querido? Imagine uma jarra cheia de água, e você pega essa mesma jarra em um copo, e enche o copo de água, e depois você pega esse copo e coloca dentro da jarra. Considere alguém assim, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da ação de Deus. Ah, pastor, esse negócio aí, isso parece coisa de pentecostal. Não, isso parece coisa de crente. Isso é Bíblia. Isso é ação de Deus. Porque se eu e você não permitir a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos pessoas religiosas. E depender do Espírito Santo de Deus é algo tremendo. É algo fabuloso. É algo extraordinário. É algo que só Deus pode produzir na vida daqueles que o buscam. Um busca mais, outros buscam menos. Mas ainda assim Ele age, Ele promove isso. E Deus promoveu isso na vida daquela mulher. Mas aí vem uma tragédia. E aí a primeira oração, são 3 orações de Elias. A primeira oração ele diz que vai parar de chover, e parou de chover. Aí ele ora agora para que aconteça uma tragédia. O filho daquela mulher morre. E ela pergunta para ele: escuta, tu vieste aqui trazer tragédia? Tu vieste aqui para que meu filho morresse? Onde está o menino? Está no quarto lá em cima. E diz o texto que ele sobe e ele ora. Ele deita sobre o menino por 3 vezes. E a vida volta. Talvez não, tenho certeza, que é o primeiro texto bíblico que vai narrar uma ressurreição. A vida volta sobre aquele menino e sobre aquele lugar. E Elias tem que ir embora porque o Senhor determina que ele saia dali e vai até Obadias, o homem que queria matá-lo, o homem que o buscava em todos os lugares, em todos os cantos. Eu vou aqui ser mais rápido. Vai para o capítulo 18. Elias, ele vai em busca de Acabe, e diante da sua busca, da sua caminhada, ele encontra um ex-amigo dele e alguém que o respeitava muito, chamado Obadias, que era um copeiro, alguém de confiança do rei. E ele, então, quando vê, o texto diz que quando ele encontra, lá no versículo 7 do capítulo 18, quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Versículo 8, sou, respondeu Elias, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Eita, o homem é forte, hein? Mas tu está doido, o homem quer te matar, não tem problema, vai lá dizer que eu estou aqui. Mas, Senhor, eu não posso fazer isso, porque o texto está dizendo isso. Vai que eu vá até ele, falo que você está aqui, e de repente, se você for lá no versículo 12, vai dizer, o Espírito Santo vai e te pega, e te leva para um outro lugar, e meu Senhor não te encontrando aqui, ele vai me matar. E Elias fala no versículo 15, e disse Elias, juro pelo Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. E aí ele foi então, e chamou o rei Acabe, o Obadias. Aí, continuando ainda no capítulo 18, diz o texto no versículo 17, que quando Acabe viu Elias, disse assim, é você mesmo, perturbador de Israel. É você mesmo, perturbador de Israel. E olha a resposta do homem de Deus. Em outras palavras, tu é perturbador de Israel, eu não. Porque foi tu que abandonou o Senhor. Tu e a tua casa. Eu, todavia, continuo servindo ao Senhor. Olha o versículo 18. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, os deuses da região. Agora, aí ele é mais ousado ainda. Além, para a viúva ele pediu sua comida, olha, primeiro faz para mim, depois para você. Pro rei aqui ele falou, ó, vamos parar de conversa, que eu não vim aqui para bater papo, eu vim aqui para agir. Eu quero que você convoque todas as pessoas do seu reinado. O cara dando ordem ao rei. Aqui, ó, no versículo 19, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Vai logo, anda logo, não demore não. Aí o versículo, se você notar assim alguma coisa meio nordestina, é mera coincidência, que eu sou baiano, tá? Então, ele falou assim, aí ele falou, ó, convoque o povo e traga os profetas
de Baal. Os 450 profetas. Lembra que eu falei que não era só 450? Havia mais 400? Olha o que ele fala, ó. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, ou Acerá. É quase o nome daquele carro da Hyundai. Então daria 850 profetas, que logo mais para frente, todos vão ser degolados, todos vão ser mortos. Mas vamos continuar aqui. E aqui eu começo a entrar naquilo que eu falei para você. Que tipo de culto você está oferecendo a Deus? Que tipo de celebração individual ou coletiva eu e você estamos oferecendo a Deus quando estamos aqui na casa dele? Casa essa que nós consagramos ao Senhor. Aí, diz que Acabe, versículo 20, obedecendo às ordens do homem de Deus, convocou todo Israel a uma reunião, e essa reunião tinha que ser aonde Elias determinou, no Monte Carmelo. Mas não convoque só o povo, convoque os pagãos também, convoque os profetas, mande eles para lá. Aí diz assim no versículo 21, que Elias se dirigiu ao povo dizendo assim, aí Elias batendo no povo de forma dura, porque o povo também abandonou a Deus. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Escolham hoje a quem vocês vão seguir. Está aparecendo Josué lá em Josué capítulo 20 ou é 24? 20, 24. Decidam hoje. Que culto vocês vão oferecer a Deus? Aí diz o finalzinho do versículo 21 que o povo ficou calado. O povo, porém, nada respondeu. Por quê? Estava errado. Abandonaram o seu verdadeiro Deus. Aí começa a ficar interessante. O versículo seguinte, Elias vai dar um alto testemunho dizendo que ele é o único profeta que sobrou e que ele alimentou outros tantos, 100, 50 em cada caverna, né? E aí ele faz também a proposta dele. A proposta dele é o seguinte, ele diz assim, olha, eu sou o único que restou dos profetas de Baal, versículo 22, versículo 23, tragam 2 novilhos, ou seja, ele chama o povo e os profetas para fazer um culto, para fazer uma celebração. Mas eu quero 2 novilhos, um para mim e um para os profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham eles, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Não acenda o fogo. É tipo assim, eu não posso adorar a Deus de forma mecânica. Eu não posso adorar a Deus de forma engessada. Eu preciso clamar e permitir que aquele que está aqui para me conduzir nessa adoração, que é o Espírito Santo de Deus, faça isso. Aí ele diz assim, olha, não acenda o fogo, eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo. Versículo 24, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, então não se assuste com a palavra fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, todo o povo, agora o povo falou, se manifestou, disse, o que você disse é bom, sua proposta é bom. De hoje em diante, é mais ou menos assim o povo falando, hoje eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Daqui para frente eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso, como fala em espanhol, cambiar. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso sair desse nível de adoração a Deus e ir para um nível que é diferente. Eu preciso entender que a adoração que eu tenho que prestar ao Senhor tem que ser agradável ao Senhor. Queridos, entenda que às vezes não sabemos nem mesmo orar, e Paulo diz isso. E quando oramos, a nossa oração é tão contraditória, que diz ele que o Espírito Santo de Deus faz o quê? Com quê? Com quê? Imagine a minha e a sua situação. Com gemidos inexprimíveis, insondáveis, indescritíveis. Ninguém pode definir. Tamanha a beleza da santidade de Deus. Então eu preciso me preparar melhor. Eu preciso me colocar melhor diante de Deus para ver o que Ele tem para a minha vida. Mas vamos para frente. Aqui, queridos, diz que os profetas
os profetas de Baal prepararam o altar, colocou o novilho em cima e eles começaram a fazer a dancinha deles, né? A dancinha da chuva. E diz que chegou um certo momento, Elias, né, como folgado e zombador que era, ele falou assim: mas e aí? O que acontece com vocês? Está acontecendo com Deus de vocês? Já é meio-dia, não aguento mais esperar. Está de licença? Está de folga? Está dormindo? Então chegou um determinado momento que ele falou: agora parem, vocês não vão conseguir. Mas primeiro, quando Elias provocou eles intensificaram a dancinha, começaram a se cortar e sangrar mais ainda. Era o ritual deles. Mas Elias falou assim: agora chega, pode parar todo mundo aí. Vai descansar, vocês estão cansados mesmo. Deixa que agora é minha vez. Aí o texto vai dizer, e aqui eu quero chamar a sua atenção, que Elias, versículo 30. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. Olha, vamos fazer um culto a Deus. Aproxime-se de mim. Todos vocês, fiquem bem próximo de mim. E o povo se aproximou, o povo obedeceu. E Elias reparou o quê? Reparou o que aí o texto diz? O versículo 30. Restaurou o altar de Deus. Para um pouquinho. Para eu prestar uma verdadeira adoração ao Senhor, eu preciso reparar a minha vida. Eu não posso adorar ao Senhor se eu continuo cometendo e praticando os mesmos pecados da minha antiga vida. Eu não posso servir ao mundo e a Deus. Eu preciso restaurar o meu coração, a minha vida, para que a ação de Deus em mim seja completa. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar de Deus. E diz o texto que ele pegou 12 pedras. Uma simbologia, mas importante. O que quer dizer as 12 pedras, irmãos? Quantas tribos eram? 12. Cada pedra para uma tribo. Presta atenção na narrativa. Ele primeiro preparou o altar. Ele arrumou a casa. Ele se consagrou. Ele orou. Ele se dedicou. Ele buscou o Senhor. Ele chamou o povo para perto dele. Ele não fez nada em oculto. Ele mostrou ao povo o que estava fazendo. E aí diz que ele apanhou as 12 pedras, no versículo 31, uma pedra para cada tribo, descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Versículo 32, com as pedras construiu o altar, e aí diz que ele, não contente, ele pegou uma espécie de enxada, um enxadão. Então um enxadão ele deve medir mais ou menos aqui, alguém aqui é filho de pedreiro, é pedreiro, ou tem uma enxada na sua casa, um enxadão? Um enxadão deve dar o quê, meu irmão? Uns 20 por 10, mais ou menos isso? Então pense que ele tinha um enxadão, na época primitiva lá, ele cavou um velado, para os mais antigos, um regozinho ali ao redor do altar. E aí ele teve uma atitude louca, ele falou assim: olha, eu quero que vocês joguem água na lenha e em cima do boi que está cortado. Pessoal, como assim? O rei ordenou, joga? E disse que era 4 baldes, 4 vasilhas. E se você for pesquisar, fazer uma pesquisa minuciosa, você vai descobrir que cada balde media mais ou menos 12 litros. Simbologia, ação da palavra de Deus. E jogou a primeira vez os 4 baldes. Aí ele falou: jogue mais uma vez. E os caras jogaram. Jogue mais um. Aí você multiplica. 4 vezes 3, 12. Novamente, a numerologia. Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. E diz que a água desceu, molhou tudo, e o velado, o rego que Elias fez. Só que tem um detalhe: Elias não estava só não, tá? Ele tinha um auxiliar, ele tinha um coroinha, ele tinha um ajudante. Você vai descobrir daqui a pouco que ele tinha. Vamos chegar lá, é o final da mensagem. E aí jogou a água, e a água encheu, e aí Elias fez uma coisa que eu e você, às vezes, talvez não sempre, temos dificuldades de fazer. Elias se jogou ao chão, certamente levantou as suas mãos e no seu íntimo, em voz alta, ele falou: Senhor, agora é a hora que eu choro e minha mãe não vai ver. Tu precisa agora fazer algo, porque tudo isso que eu estou fazendo aqui não é teatro. Eu estou fazendo porque tu mandou eu fazer. E agora é a hora que o Senhor tem que matar a cobra e mostrar a cobra, não é o pau. Porque mostrar o pau é fácil. Eu quero ver o cidadão mostrar a cobra. E ele orou, e ele clamou. E aí nós vamos ver que a oração dele foi rápida, pequena, talvez 20 segundos.
Talvez 20 segundos. Olha só o versículo 36. Estamos quase acabando, irmãos. Agora, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar. Talvez, como eu falei, como eu sinalizei aqui. E orou. A oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Ó Senhor, eu estou fazendo porque tu está mandando. Isso aqui não é um teatro. Gente, eles estavam enfrentando um rei, uma nação, um povo que tinha abandonado o reino de Deus. Estava se colocando e enfrentando 850 profetas, que certamente fizeram muitos trabalhos de magia negra, ou sei lá do que, para que ele morresse. Então, assim, a oração dele é com uma dose de fé, assim, porção dobrada. Senhor, faz aí, esse povo precisa ver que tu é Deus. E o texto diz que quando ele acabou a oração, veio, versículo 38, veio fogo do céu, caiu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha e consumiu também, sabe o quê? Duas outras coisas. As pedras, pode ler o texto, as 12 pedras que ele colocou e também toda a água que foi jogada. Eita, que nessa hora eu imagino toda aquela multidão se jogando no chão, chorando e clamando e pedindo perdão a Deus. Porque esse é o agir de Deus. Porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Aí vem a pergunta: qual o culto que eu e você estamos prestando a Deus, como igreja gloriosa de Cristo? Um culto religioso? Um culto que às vezes parece que estamos em uma reunião de condomínio, ou um culto onde clamamos pela ação sobrenatural e extraordinária de Deus? Porque eu e você servimos a um Deus que é poderoso. Olha o que ele fez aqui. Eu não posso arrancar essas páginas da minha Bíblia. Isso aqui eu creio e busco viver isso na minha vida. Mas não acabou ainda não, gente. Tem mais coisa. Tem mais 3 minutos. Olha só, o texto vai dizer que, logicamente, era uma promessa, depois que o fogo veio e consumiu, houve a ação de Deus. Eu imagino que aquele lugar ficou uma cratera, sabe? Assim, como se fosse queimando tudo, até a terra, vai dizer que até a terra queimou. Então Elias deu ordem para que todos os profetas fossem mortos, degolados. Talvez você fale assim: poxa, mas Deus era tão cruel assim. Eu digo para você, meu irmão, de Deus existe duas coisas: Ele é 100% amor e Ele é 100% justiça. Eu e você temos que escolher de que lado vamos estar. Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ser morno, eu preciso ser quente ou frio. Ou estar com Deus ou estar com o diabo. Esse negócio de meio termo não existe. Mas aí, vai continuar o texto, lá no finalzinho, antes de terminar o versículo, vai dizer que Elias, aí eu falei para vocês que ele tinha um ajudante, né? Ele chama, versículo 42. Então Acabe foi comer, beber, Elias saiu, subiu até o alto do Carmelo, o monte. Ele foi num lugar mais alto, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Começou a orar, essa oração de poder. Aí o versículo 43, ele diz: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu. Ele tinha um ajudante, ele tinha um servo. E ele foi e olhou. Aí isso aqui é interessante. Isso aqui é mágico. Isso aqui é o poder de Deus. Porque imagine você vendo Elias fazendo tudo o que ele fez. Imagine você vendo que Elias orou, Deus mandou fogo, consumiu, aquela coisa milagrosa, aquela ação de poder, de sobrenatural de Deus. E de repente ele fala assim, olha para o servo: agora tem que acontecer aquilo que eu prometi que ia acontecer lá no início do capítulo 16. Só vai chover quando eu der a palavra. E ele já tinha dado a palavra que depois disso viria a chuva. E aí vai o seu servo lá no monte, no alto do Carmelo, e olha para o oriente, assim, o mar, e aí ele diz assim: olha, não há nada lá, disse ele, não há nada lá. Imagine a frustração daquele rapaz.
Olha, não estou entendendo, Deus fez uma coisa maravilhosa aqui e agora não vai complementar, não vai fechar o negócio, que é a chuva. Aí Elias assim, olha, 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Daí que vem aquele sucesso do Fernandinho, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu não sei o tamanho do que você está vendo. Eu sei dizer a você que o Deus que eu e você acreditamos e depositamos nele a nossa fé, ele pode fazer coisas grandes na tua vida. Se você entender quem é este Deus. Se você entender que existem barreiras que precisam ser quebradas. Que existem tabus que precisam ser quebrados. Talvez o maior deles chama-se religiosidade. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos uma igreja viva e ter vida em abundância. Deus nos chamou para viver em novidade de vida. E isso é novidade de vida. Isso é o agir de Deus. Queridos, permita o Senhor trabalhar em teu coração. Permita o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que ele foi deixado para fazer. Ele não é invasivo, ele não é arbitrário. Ele é doce. E você precisa dizer como uma canção linda, que eu gosto muito particularmente, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Não adianta ele ser só bem-vindo aqui na capela, no templo. Ele precisa ser bem-vindo na sua vida. E eu e você que precisamos verbalizar isso de forma muito clara. Deixa Deus fazer por você, querido, aquilo que ninguém mais pode fazer, só Ele. Só Ele. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, mais uma vez por esta manhã. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos encoraja, pela tua palavra que nos adverte, pela tua palavra que nos motiva, pela tua palavra que diz que nós podemos crer, que nós podemos tão somente esperar que o Senhor está agindo a nosso favor. Obrigado, Deus, porque o Senhor cumpre aquilo que fala. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E eu creio, Senhor, que o Senhor está. Espírito Santo de Deus, age em nossas vidas. Faz aquilo que o Senhor foi deixado para fazer. Faz aquilo que é a tua função. Nos eleva a cada dia a ter uma vida consagrada. Uma vida dedicada, com responsabilidade, comprometida com o teu reino, com a tua causa. Uma vida que anseia por ver o teu extraordinário. Uma vida que anseia por testemunhar, mas não um testemunho qualquer, um testemunho de poder. Um testemunho de ter visto a ação sobrenatural do Senhor. Um testemunho de ter também vivenciado o teu agir transformador em nossas vidas. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de conhecer uma igreja tua que ama o Senhor, que se dedica ao Senhor, que separa um tempo para te adorar, para te buscar. Mas ensina-nos a cada dia, Espírito Santo de Deus, a dar o melhor de nós para ti. A não somente dar as primícias das nossas finanças, mas dar a primícia do nosso ser, do nosso tempo, dos nossos dons que o Senhor mesmo tem nos dado. Eu peço, Deus, que não seja aqui a minha mão, mas a tua mão levantada do teu trono de graça e poder, derramando a tua graça, derramando a tua paz e abençoando com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, na vida dos meus irmãos, trazendo a tua provisão, trazendo a tua graça, trazendo a tua misericórdia e repreendendo toda ação contrária à vontade do Senhor. Abençoe, Deus, a tua igreja. Abençoe teu servo, Pai, o pastor Elias, sua esposa. Obrigado porque o Senhor permitiu que hoje ele completasse mais um ano do seu matrimônio. Que o Senhor, na sua infinita graça, continue abençoando, fortalecendo o seu físico, fortalecendo ele, ó Deus, como esposo, como pai, assim também a sua esposa. Toma eles em tuas mãos, que eles continuem sendo referencial, o profeta, o anjo do Senhor nesta igreja, para conduzi-la em vitória e em glória, que agrade ao Senhor. Abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e todos os desafios que a tua igreja local tem para esta região, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.